Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Temos algumas notícias muito boas em relação ao Claudinho e a negociação, né, entre Flamengo e Zenit. Tem uma notícia muito boa em relação a isso. Temos informações sobre o Marcos Antônio, que pode ser anunciado a qualquer momento. Lembrando que a janela de transferência vai abrir amanhã, tá certo? Dia 10. E vai começar aí com tudo, vai toda aquela turbulência, todas as informações que for surgindo logo no começo da manhã, a gente vai trazer aqui pra vocês, tá bom? Por isso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like pra ficar bem informado. Vamos acompanhar aqui análise e comentários, né, da SPN a respeito da preparação do Flamengo diante do Fortaleza, com algumas novidades, né? Inclusive o próprio Gabigol. Tem alguns desfalques importantes, como o Bruno Henrique, o próprio Cebolinha, que não treinou de novo hoje, tá bom? Vamos pro vídeo. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí um beijo pra você, abraço pra todos. Pois é, o Gabigol tem mais esse joguinho aí, porque ele pode chegar a 6 e aí ainda assim se transferir para outro clube da Série A, Palmeiras, enfim, Cruzeiro, que eram os mais especulados aí no mercado, que estavam atrás do Gabigol. Ele teve aquele prazo para resolver a sua vida, como disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e aí a partir de quinta-feira não teve o avanço com o Palmeiras, né? O avanço para uma transferência neste momento. Então, a partir de quinta-feira, ele vai voltar a ser relacionado pelo Flamengo. É essa a previsão já para o jogo contra o Fortaleza. Nos últimos jogos, o Flamengo se virou com o que foi possível, especialmente os garotos ali, o Verton, Matheus Gonçalves. Então, teve o Carlinhos também, que até fez o gol contra o Atlético Mineiro. Mas, claro, faz falta ter um jogador mais experiente, ainda mais um jogador muito acostumado a jogar com a camisa do Flamengo nesse momento, que ainda não tem os seus uruguaios que estão na disputa da Copa América. Então o Flamengo coloca o Gabigol, reintegrar não é bem a palavra deste momento, porque o Gabigol já estava treinando normalmente com o grupo, enfim, sem nenhum tipo de problema, só não estava sendo relacionado para os jogos para, de fato, definir a sua situação. Então a opção neste momento é por relacioná-lo novamente, aí ele vai para esse jogo contra o Fortaleza e aí fica no limite. Se entrando em campo, fica com 6 jogos e aí depois, se estourar, não tem mais como se transferir, ficaria no Flamengo até o fim desta temporada. Mari. Pedro, já eu te pergunto também mais sobre o tal do gelo no sangue lá do Flamengo, que a gente conhece no mercado da bola. Os atacantes do Flamengo na temporada, olha só, Prates. O Pedro é um absurdo, né? 25 gols. Eu quero só falar com o Prates hoje. Por favor. O Bruno Henrique com 6, o Everton Cebolinha com 5, o Luiz Araújo com 4, o Gabi com 3 e o Carlinhos com aquele gol marcado contra o Atlético, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. A verdade é que o Gabi ainda tem, assim, ele não tá no limite. Então o Gabi ainda é um jogador que ele pode ser até o final da temporada, mas não tinha por que não estar sendo relacionado com a equipe, certo? Sim. Na teoria, sim, Mari. Na prática, o Flamengo já deixou bem claro que ele perdeu. Não é que o Flamengo deixou claro, ele perdeu muito espaço e ele vai ter de recuperar esse espaço. Tem condição para recuperar? Tem. Mas nesse momento ele está em baixa. Por estar em baixa, ele volta a ser relacionado, fica no banco. Se o Tite precisar contar com ele tem contrato, vai utilizar. Senão, o Flamengo não faz muita questão, não, de contar com o ídolo do clube como o Gabriel, mas que não consegue jogar bem já há algum tempo. E como que faz isso? Como que coloca o Gabi no banco e, se precisar, coloca o Gabriel? Se não tiver... Vai ter um período ainda de janela aberta, né? Se o Flamengo sentir que não tem muita negociação, tudo, o Flamengo paga salário dele, né? Todo mês. Janela fechada ou janela aberta, se não tiver negociação, ele vai ficar lá. Acho que até isso é uma oportunidade para o Gabriel também, né? Para o Gabigol. Porque ele é funcionário do clube, ele é um jogador muito jovem, ele é um jogador que não só perdeu espaço, acho que é importante lembrar disso, porque senão a gente perde o que aconteceu, né? Ele teve a punição, apareceu com camisa de um rival, de um outro clube que disputa Série A de Campeonato Brasileiro, ele perdeu a camisa 10. Então, assim, muita coisa aconteceu também que foi desgastando a imagem dele. Então, acho que agora é uma ótima oportunidade para botar o pé no chão. Eu cansei de falar aqui das qualidades do Gabigol, eu acredito nelas até hoje, mas em algum momento essas coisas saíram do campo e apareceram mais fora do campo, as negativas. Então, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai acostumar, se não tiver negociação.
E o Flamengo tem que colocar para ou jogar ou na reserva. Hoje não é titular, né, Mari? Então, e não é só sobre ali, comportamento, 25 gols tem o Pedro. E não é só sobre comportamento, né, Marra? Ele não tá no banco, tirando aí a parte da punição, da parte dos 7 jogos. Não é que ele não está jogando por uma birra. Não é. Tem gente jogando mais. Ele perdeu espaço. A gente cansou de elogiar aqui, quando era ele com o Dorival, que saía da função do 9 e abria espaço. E deu muito certo. A gente cansou de elogiar uma entrevista que ele deu na época do Paulo Souza. Quando ele fala, não, tá todo mundo criticando e eu tô aprendendo algumas coisas de posicionamento com ele que eu não tinha. E eu tô disposto a ajudar. Ele teve, durante muito tempo, uma atitude muito positiva. Não só em campo, mas também fora de campo. E quando ele falava isso, ele diminuía a gritaria de arquibancada, a gritaria de rede social, porque ele chamava atenção para pontos que só ele sabia, porque eram pontos do dia a dia dele. Então ele trazia coisas positivas. Já de um tempo para cá, no campo ele perdeu espaço e fora do campo ele não está ajudando. Pedro, mas o Gabigol também, ele ainda é jogador do Flamengo, a gente sabe do carinho e do amor que ele tem pelo Flamengo. E ontem, né, ele fez aquela postagem nas redes sociais com saudações rubro-negras, né, treinando, um coração. Então, é o Gabigol ainda mantendo essa chama acesa com a camisa do Flamengo, né? Talvez tenha tentado algum tipo de diálogo ali. É difícil, tem que perguntar mais para o Gabigol mesmo o que ele quis dizer exatamente com aquele coração flamejante ali, pegando fogo, né? Mas botou saudações rubro-negras, SRN, né? Como geralmente a torcida do Flamengo coloca e tal, mas tentando fazer um vínculo exatamente com este momento de que, enfim, como se fosse talvez permanecer pelo menos até o fim do ano. É um momento de muita indecisão na carreira do Gabigol, né? Ele tem essa oferta e essa possibilidade de deixar o clube e ir para o Palmeiras, assinar com um grande rival nível nacional, que é uma grande oferta esportiva para ele, mas também colocaria em xeque grande peso que ele pode levar para o resto da vida, que é a idolatria que ele tem, ainda mantém grande parte da idolatria que ele construiu ao longo desses 5 anos de Flamengo. Então é um momento muito pesado para o Gabigol, para ele decidir a sequência da carreira. Então ele tem aí mais 6 meses, se ele permanecer no Flamengo, para mostrar ainda algum serviço, porque de fato o Gabigol ele perdeu espaço, se a gente for colocar assim, a partir da era Tite, né? Porque com o Sampaoli ele ainda jogava, ele ainda era titular, ainda jogava bastante. Depois que o Tite chegou, que de fato o Gabigol começou a amargar assim quase definitivamente, e aí depois de um tempo sim, definitivamente, o banco de reservas. O Pedro foi escolhido até por sistema, por ideia de jogo do Tite, algo que a gente já percebia até na seleção brasileira, nas escolhas do técnico, agora técnico do Flamengo. Então o Gabigol sentiu mais nesse sentido. Quando o Tite chegou, ele até foi perguntado como é que dá para encaixar os dois. O Tite saiu um pouco pela tangente e aí o campo, como o Tite sempre fala, foi respondendo, foi falando, né? Então é mais questão do Gabigol tentar recuperar espaço. O último gol dele foi naquele 6-1 sobre o Vasco, depois daquela polêmica toda. Então, se ele permanecer, talvez tentando retomar um elo com a torcida, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, se vai ter minutos, tempo, condições de fazer isso. Bom, a gente ganhou um membro aqui no nosso mercado da bola do Sport Center. Eu trouxe um membro da minha família. Ricardinho Spinelli, que está toda semana com a gente também falando. Não é da minha família, tá? Se for elogio, se for crítica, não é. Não é esse o ponto. O Ricardinho que acompanha tudo do Bola de Prata pra gente, porque eu acho que você tem exatamente números que mostram, que desenham esse momento do Gabigol. Tudo bem, Ricardinho? Sim, tudo bem, Mari, Marra, Prates, amigo Fã de Esportes em casa. Eu trouxe aqui para o Fã de Esportes dar uma olhada como estão os melhores jogadores do Flamengo durante a Copa América, para mostrar quem foram os responsáveis, quais foram os jogadores responsáveis por manter o time na liderança, num momento tão difícil do time, com tantos desfalques. Foram 5 jogadores convocados. E depois, no finalzinho, tem uma surpresa, um segredinho para contar para vocês. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho medo. Já tô com medo. Então vamos lá, os 5 melhores do Flamengo no período da Copa América, que tá? Dá 8 jogos, médias, né? Isso, essas médias são só referentes a esses 2 meses de Copa América, as 8 rodadas disputadas
entre a 7ª e a 15ª rodada. Então o Pedro, o melhor nesse período, o Luiz Araújo, o segundo melhor, o Gerson, o terceiro, o quarto é o Everton, volante reserva, mas uma surpresa, né? E o Fabrício Bruno, zagueiro, o quinto melhor do time nesse período. Eu tenho aqui alguns números, eu trouxe uma cola. É sempre importante a cola porque não é fácil de decorar tantos números, né? Então, ó, por exemplo, o Pedro, 4 gols e 4 assistências nessas 8 rodadas. Né? O Luiz Araújo, 2 gols e 4 assistências. O Gerson, 1 gol e 2 assistências. E o Everton e o Fabrício Bruno, 1 gol cada. Então, eles ajudaram muito o Flamengo a superar esse momento tão difícil de Campeonato Brasileiro. E aí é isso, mesmo nesse período, o Gabigol, nessa conta que a gente coloca aqui, ele não... Que poderia ter sido um período importante, né, Prates? Uma oportunidade para, talvez, sem os caras aproveitar. Mas o esquema é isso. Na fila tem muita gente até na frente dele do reserva, né? É isso, né? E o time caminhou muito bem sem o Gabriel, né? Porque é aquela história de quem perdeu espaço ou virou uma opção ou foi lá para o final da fila. Quando alguns importantes jogadores saem, a gente fica sempre na dúvida. Como o time vai se comportar? Como o time vai responder? O time vai precisar dele? O time não precisou dele. O time ganhou jogos importantes, teve boas atuações, muita maneira do seu treinador, obviamente, sem o Gabriel. Então, assim, o Gabriel voltar a ser relacionado é o Gabriel tentar voltar a recuperar um terreno que já foi dele e ele perdeu. Porque o Gabriel, há muito tempo, o Gabriel é notícia pelo que ele não faz em campo. Isso não é bom para o Gabriel, porque um jogador como ele, um ídolo como ele, um jogador que tem o tamanho dele, sempre ser notícia pelo que não faz dentro de campo. Pelo que faz fora, né? Exatamente. Não é bom negócio. Veremos. Está relacionado, veremos se ele vai ser aproveitado, como ele vai tentar recuperar, ganhar ponto, porque ele já teve muito ponto, mas perdeu muito ponto e para buscar não é fácil, nem todos conseguem recuperar e buscar rapidamente. A gente está falando de um Gabigol aí em alguns anos do Bola de Prata, que era assim, o Gabigol está na seleção e o resto a gente vai descobrir ao longo da competição, né, Ricardinho? Sim, o Gabigol, um dos recordistas de prêmio, está lá em cima na história do prêmio, do Bola de Prata, como um dos maiores vencedores. A quantidade de prêmios recebidos, não só de Bola de Prata, mas Bola de Ouro, Artilheiro. Então, o Gabigol ele já ganhou muitos troféus no Bola de Prata, sempre um candidato fortíssimo. Mas esse ano, aí vem a surpresa, o mistério. O Gabigol hoje é o pior jogador do Flamengo no prêmio ESPN Bola de Prata. O último? O último. Entre todos? Entre todos. Não entre atacantes? Entre todos. Todos os jogadores do Flamengo, ele é o que tem a pontuação mais baixa. Então, o Prates falava dele perder pontos. Perdeu muitos no Bola de Prata também. Ele não tem o mínimo de jogos, então hoje ele não estaria apto a ser considerado para o Bola de Prata. Ele tem apenas 5 partidas no campeonato. O mínimo hoje são 8 partidas, porque a gente está na 15ª. Então, sempre aquela regrinha de metade das rodadas disputadas. Então, hoje a gente vai para a 16ª. Então, o Gabigol com 5 jogos não concorreria hoje ao Bola de Prata. Se ele estivesse bem, mas a questão é que ele nem está bem e nem tem ponto, né? Exato, está muito mal, inclusive. E antes até de que os haters entrem em polvorosa, é preciso destacar que tem uma parte da pontuação que é dada por analista e tem outra parte que é critério técnico, né, Ricardinho? Se ele não faz gol, ele não dá assistência. Não, poucos minutos em campo, né? E outras coisas. O movimento técnico mesmo errado, o passe errado, isso vai diminuindo o ponto do critério técnico. Né? Não é nem a máquina, nem o homem consegue fazer a avaliação. Você sabe a pontuação dele? Hoje, 4,97. 4,97, abaixo de 5, baixo. Não passaria de ano na escola. É verdade. Nossa, que coisa estranha, né? É isso aí, galera. Espero ter gostado do vídeo. Temos aqui a informação boa, né? Que saiu hoje pela manhã. A Prefeitura do Rio de Janeiro aqui lançou o edital para a concorrência das empresas que vão construir o Estádio Flamengo, tá bom? Lembrando que, todavia, né? Que tem amarração lá no projeto, tem amarração no contrato. Independente da empresa que ganha, é obrigado a construir o Estádio Flamengo. E o Flamengo, no momento, é a única empresa que está concorrendo à licitação, tá bom? Temos aqui edital do leilão publicado hoje, né? Dia 9 de julho, pela Prefeitura do Rio, estabelece um prazo de até 5 anos, ou seja, duraria mais ou menos aí 5 anos a questão da construção do Estádio do Flamengo. Com possibilidade, né, de extensão para a entrega do projeto a construção do novo Estádio do Flamengo. Aqui, todas as informações aqui, bacana. Aí, em virtude disso, vocês viram que até a semana passada e tudo, o governador do Rio de Janeiro estava desesperado, porque com a pretensão, né, do Estádio do Flamengo, poderia ocorrer que o Flamengo desistisse do Maracanã, que
Seria mais ou menos um elefante branco, né? Para a governadoria, o qual recebe muito dinheiro através do estádio. Graças ao Flamengo, tá bom? Com todo respeito ao Fluminense. Mas não tem, né, mantido a média de público, não tem colocado público suficiente para manter o estádio. E com a, né, possível construção do estádio, o pessoal ficaram desesperado, porque o Flamengo poderia sair do Maracanã e causar toda uma série de prejuízos, né? Toda uma série aí em cadeia aí que afetaria a economia, entre aspas, né, do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas o próprio presidente Rodolfo Landim falou que vai manter o Maracanã, ao qual os jogos maiores, como mata-mata, né, Libertadores, finais ou clássicos grandes, vão permanecer no Maracanã e os demais jogos vão continuar no estádio do Flamengo, tá bom? Aí outra situação também que ocorreu, em virtude de tudo isso, vocês se lembram que a Caixa Econômica Federal em nenhum momento participou de reunião, né? Sempre atrapalhando a questão da construção do estádio, botando dificuldade, empecilho e tudo mais. E pediu 600 milhões, que foi um absurdo, para vender, né, o terreno. Lembrando que ela não é a dona, ela só é a dona do fundo, tá bom? Que administra lá o terreno do gasômetro e tudo mais. Pediu 600, 700 milhões, 600 e poucos milhões para vender o terreno para o Flamengo. O Flamengo achou um absurdo, começou a tratar direto com a prefeitura. A prefeitura, né, junto com o Eduardo Paes, interviu, adiantou o negócio, fez o processo de desapropriação do terreno e adiantou a frente e deu tudo certo, né? O Flamengo progrediu e tudo mais, estamos nessa situação aí de poucos meses, né, para poder o Flamengo realmente comprar o terreno lá do gasômetro, ao qual vai construir seu estádio. Aí hoje, a Caixa Econômica, ao saber do leilão, né, que foi iniciado hoje, já entrou na justiça, pedindo para o mínimo do valor ser 250 milhões, né, o mínimo de lance. Não ajudou o Flamengo, não participou de nada e agora quer atrapalhar novamente, né? Cresceu os olhos quando viu que o negócio vai sair de verdade, ficou desesperado e agora está entrando de novo. Aqui Caixa pretende entrar na justiça para contestar o valor da indenização após a desapropriação do terreno do gasômetro. Aí o preço mínimo do leilão, que seria 138 milhões, que disse até o próprio Eduardo Paes falou, né? Que seria o lance inicial, o qual o próprio presidente do Rodolfo Landim do Flamengo tinha falado que o Flamengo já tinha esse dinheiro em caixa para poder comprar, mas não usaria esse dinheiro. Usaria como, né, intercâmbio os apartamentos lá no Morro da Viúva, qual chegaria esse valor para poder negociar essa questão do terreno e tudo mais. Aí a Caixa agora veio botar dificuldade. Entrou na justiça e quer que o leilão mínimo seja 250 milhões. Né? Ou seja, é um absurdo aí que a Caixa, enquanto atrapalha uns, deram bem dizer de graças para outros. Né? Você sabe quem eu tô falando, tá? E toda essa crise que tá havendo aí, tá bom? Em relação ao Claudinho, temos uma informação aqui muito importante, que inclusive foi até o próprio Vene Casagrande quem falou, né, que se informou com o pessoal da família do Claudinho. Tá até aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, tudo feito de acordo com as palavras do Vene Casagrande, tá certo? O membro da família do Claudinho afirma que está tudo acertado entre o Claudinho e o Flamengo. A única coisa que tá faltando é a questão do lado do Zenit. O clube aceitou negociar o meia, porém gira em torno de 15 milhões de euros fixos, mais uma bonificação, né? Mais 2 milhões de bonificações, aproximadamente 11 milhões 718 mil 900 e poucos reais. De euro, né, no caso. A questão de bonificação, tudo mais. E tudo indica que realmente o Flamengo vai conseguir fazer a contratação. Lembrando que desde o começo, o Zenit, né, de agora, né, o Flamengo já vem tentando mais de 2 anos aí, tentando o Claudinho. E não estava dando certo, tentava, tanto o Claudinho como o outro lá também, né, o Wendel. Também estava no Zenit e tudo mais. E o Zenit sempre dificultando as coisas, botando um obstáculo e tudo mais. E agora realmente o negócio vai sair. Eles já aceitaram, o próprio presidente do Zenit deu prestou, né, um esclarecimento e tudo mais, prestou uma entrevista, ao qual falou que vai realmente negociar o Claudinho, mas precisaria de uma oferta inicial nos valores que eles pedem lá, que seria 18 milhões de euros. Até 20, né? O Flamengo já fez a oferta proposta, né, oficial, eles toparam e tudo mais. É só essa questão aí, né? Aquela quebra de braço. O Flamengo tentando o lado, né? O Claudinho pedindo liberação e tudo mais. Mas eu creio que, assim, lembrando que a janela de transferência vai abrir amanhã, dia 10. E eu creio que até o dia 15 no máximo essa situação já tem resolvido, tá bom? A gente sabe que não é uma negociação complicada. Geralmente a negociação com um peso, né? O impacto desse jogador, assim, do nível do Claudinho demora bastante em relação ao Flamengo. Mas eu creio que pelos andares das carruagens vai ser bem mais fácil, né? A apresentação do Claudinho. Também tem o Lucas Paquetá, que o Flamengo também está negociando. Ainda não enviou a proposta oficial, mas vai enviar. O próprio Marco Braz falou isso. E vamos ver como vai ficar essa situação, tá bom? Mas coloca aí nos comentários opinando você.
Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil. O link vai estar na descrição.